Começa agora, Valcast ao vivo aí para você aí do outro lado. E hoje eu tô com uma mulher incrível, com uma queen fantástica, Giz de Oliveira, estrategista de carreira, relações públicas, famosíssima aqui no Brasil. Conta para mim, Giz. Cara, é um prazer estar aqui no Valcast, poderosíssima, falando para a tua audiência, que eu já sei que é super qualificada. Então, o que eu faço é criar estratégias de sucesso para gerar mais visibilidade, mais posicionamento entre artistas, marcas e pessoas ou negócios. E isso vem acontecendo há 25 anos com muito sucesso, graças a Deus. E aí Só 25. Só 25 anos. Quase nada. E aí eu ganhei uma notoriedade muito grande como relações públicas, né? Fiz grandes posicionamentos do Carnaval de Salvador inteiro, do Axé Music para o Brasil, de grandes artistas que tinham acabado de entrar para a Globo, e eu acabei fazendo uma mentoria comportamental de ensinar como se comporta, como conquista o mercado, como é visto, né? Como você lida com os contratantes, com os possíveis patrocinadores e possíveis projetos que você possa vir assinar. Isso muito inconsciente. Eu não tinha muita consciência. Eu tinha uma clareza muito grande de que eu era profissional do entretenimento e do meio artístico, eu era relações públicas, muito concentrada numa entrega 360 graus. Então, às vezes, um camarote no Carnaval de Salvador me contratava e eu entregava a cultura inteira da Bahia, para que as pessoas tivessem toda a experiência, para gostar daquele lugar, para entender a comunicação daquele lugar. Então, eu fazia uma estratégia para ter o máximo de visibilidade daquele artista, o máximo de retorno para aquele contratante meu e o máximo de retorno daquela experiência para todo mundo. E isso sempre foi acontecendo. Eu acabava fazendo o trabalho das agências de marketing, das agências de assessoria de imprensa. Sim. Né? E eu acabava fazendo tudo. E aí fiz todas as semanas de moda também durante uns 10 anos, fiz todos os festivais de rock pop do Brasil, muita coisa mesmo. Sou reconhecida pelo Axé Music, né? Foi a minha bandeira máxima, porque era um produto que era muito... as pessoas tinham muito preconceito quando eu entrei, foi em 99. Então, consegui fazer com que as pessoas gostassem e vivessem os festivais, as micaretas, os carnavais fora de época e até chegar em Salvador, foi um desafio muito grande. Poucas pessoas tinham vontade de assinar isso e tinham coragem de assinar, porque muitas vezes... eu gosto disso, eu gostei. Eu sou representante disso e eu quero te apresentar isso. E eu botava em xeque-mate, eu falava, cara, se você vier comigo, se você não gostar... Tudo bem, eu te levo na Semana de Moda do Rio, eu te boto na primeira fila não sei da onde, eu te levo na turnê do Black Eyed Peas. E aí eu tinha as minhas moedas de troca, só que todo mundo que eu levava para conhecer um carnaval fora de época ou o Carnaval Salvador se apaixonava, porque eu gerava a experiência completa. E era um trabalho muito insano, intenso da minha parte, porque era um acompanhamento 24 horas antes do período, durante o período e depois para ter o pós. Né? E a gente não tinha internet. Né? Quando eu gerei esse movimento todo nacional, de muita visibilidade para todos que trabalhavam comigo, para todos os artistas, todos os contratantes, a gente tinha as revistas e as TVs. Né? As TVs. As TVs e as revistas, é isso que a gente tinha. E eu era Relações Públicas da revista Quem. Eu fui durante 15 anos, então eu tinha as revistas comigo. Levei as outras revistas Caras e Contigo também para os outros eventos que eu fazia, quando eu não estava contratada da Quem. Eu indicava que fechasse alguma revista para fazer o camarote que eu estava sendo contratada, assim como as atrações que eu pedia para poder garantir a minha experiência completa. Então, o marketing de experiência foi praticamente, para o artista e no entretenimento, foi por mim, que surgiu lá em 1500 a.C. Área VIP. Área VIP também. VIP, eu sei que foi você que criou esse... Também. Como foi isso, Giz? Enfim, eu tenho amigos, os meus amigos são artistas, né, desde criança. Naturalmente, os meus amigos sempre foram pessoas de mídia, né? E com 13 anos eu comecei a fazer festa, com 16 eu me profissionalizei fazendo festa. 16 anos eu fazia os eventos, né? Que daí eram os eventos como monitora, como expositora e tudo mais, que quase toda menina faz para ganhar dinheiro. E aí, com 16, eu entrei para uma agência de produção de eventos. E a gente tinha uma festa por mês, temática,
no Costa Brava, num clube lá no Rio de Janeiro, que é muito lindo, é dentro do mar, esse clube é super bem posicionado lá no Rio. Eu fazia no Costa Brava e depois a gente passou a fazer no Morro da Urca. E aí eu levava os meus amigos, que eram todos artistas, Fernanda Rodrigues, Bruno de Luca, Suzana Werner, Samara Filippo, Fernanda Souza, enfim, minhas amigas e os meus amigos. E aí, quando chegava na festa, não tinha área VIP, não tinha. Isso não era uma coisa comum. Já existia o camarote da Brahma na Sapucaí, que era um camarote só para personalidades, pessoas públicas e formadores de opinião, mas não tinha área VIP nesse camarote. Era um camarote VIP, né? Não tinha um espaço reservado para receber artista. Então, eu criei isso lá nessas festas do Rio. E disso eu comecei a fazer nas micaretas, nos carnavais fora de época. Eu comecei a fazer em Brasília, foi meu primeiro convite como Relações Públicas, depois fui para Recife, de Recife Vitória, Natal, Floripa. Brasil todo? O Brasil todo. Todos os grandes eventos, todos os carnavais fora de época, eu assinei o camarote oficial do evento. E aí, dentro desse camarote, eu tinha um reservado meu, que era para fazer a gestão desses artistas que iam sob meu convite para poder gerar mídia, gerar o relacionamento e gerar também a experiência boa para o artista. Porque eu não contratava os artistas para irem comigo, né? Eu dava para eles o posicionamento, a estratégia, né? Você se veste assim, você se comporta assim, vou te apresentar os contratantes, os possíveis patrocinadores. Eu ia nos contratantes, olha, esse artista para você pode ser bom nesse business. Então eu trabalhava o backstage deles, né, do artista e do mercado, fazia acontecer ali no público, e aí a pessoa saía já com um contrato altíssimo de alguma marca, de algum outro business que surgia naturalmente ali para os artistas. Ele ganhava mais do que se ele fosse contratado. E se divertia. Sim. Que era muito raro um grande nome, um grande protagonista de novela das 9 da Globo conseguir se divertir num evento para milhões de pessoas. Isso era quase impossível. Então eu garantia que os meus convidados tivessem a vivência como um folião, mesmo. Quer beijar na boca, beija. Quer ficar tonto, fica. Não sei o que eu vou ter que fazer a tua retaguarda para não sair uma mídia negativa. E a gente conseguia ter esse controle porque não tinha internet, não tinha celular com câmera, né? Eram poucas pessoas que tinham câmera digital na época. Tinha só a imprensa mesmo, e aí eu tinha um pouco de controle sobre a imprensa. E aí eu consegui entregar o 350 graus, 360 para aquele artista e 360 para aquele evento. E isso ficou muito forte. Ficou muito forte. Ficou muito forte. Eu virei uma referência nacional disso, assim. E eu sempre escolhi, né? Eu nunca... Desde o meu início, como Relações Públicas, eu sempre escolhi os projetos que eu ia assinar. E eu sempre gostei dos mais difíceis. Você gosta de coisa difícil. Desafio. A gente eu foi sei. Pro Orlando lá, né? Se não for, não, se for impossível para os outros, me chama que a gente resolve. E tá me pegando, dá mais 5 minutos que eu vou. E você tá pegando agora um projeto impossível, né? Tô sabendo já. A Val sabe tudo, gente. Mas vamos lá. E como foi trabalhar com o Big Brother? Então, eu comecei quando o Big Brother começou, né? A minha primeira mentorada amiga foi a Thaís Ventura, foi a primeira Relações Públicas a trazer um participante de reality e posicionar ele como uma celebridade, como uma personalidade pública. Isso gerava muito conflito, porque os grandes artistas não gostavam de andar junto, né? A atriz da novela, o ator não sei de onde, eles não queriam porque eram classificados como subcelebridades. Então, eu que consegui trazer ali um meio termo que todo mundo se respeitasse e todo mundo tirasse bom proveito daquilo. Eu tenho uma participação com pelo menos um participante de cada Big Brother desses 22 anos, né? Alguns como mentora, outros como relações públicas mesmo, só convidando e ajudando, porque eles eram anônimos e caíam no mercado ali e eram muito sugados. Isso me incomodava muito, porque eu conhecia muito o mercado e não tinha ninguém com visão profissional e com respeito que chegasse perto de um BBB naquela época. Uhum. Hoje é completamente diferente o cenário, né? Hoje, com os artistas indo, mudou 100%. O mercado, as pessoas estão pedindo para entrar. Naquela época era uma loucura, as pessoas negavam participar, né? Não queriam nem participar de uma festa, nada. Não queriam, era muito desafiador, assim, porque era muita maldade que rolava. Porque gerava um movimento de... imagina, você é desconhecido, do dia para a noite você fica muito famoso no Brasil. É um assédio de fã
muito persuasivo, muito intenso, sem descanso e muita cobrança. Eu tive com você durante o programa, agora eu quero estar com você na sua vida, e muito incisivo na vida das pessoas. É meio louco isso, né? É exagerado. É fã de adolescente. De fanatismo mesmo, né? E tem o bom e tem o ruim, tanto é que virou hater, né? Tem o lado bom. Hoje eu amo muito esse universo, eu aprendi a jogar o jogo da vida com ele, né? Eu fui empresária, eu construí do zero a carreira e a imagem da Adriana Santana e do Rodrigão, da Aline Gottschalk e do Fernando Medeiros. O Fernando Medeiros, antes de entrar no BBB, já era meu parceiro, meu sócio, num projeto de basquete com o Leandrinho, que joga na NBA. E ele foi convidado, ele negou, e eu falei assim, eu tô contigo como tua empresária, ninguém vai te prejudicar, a gente vai trazer isso para o basquete e para a tua carreira e para os outros negócios que a gente tem. E aí ele entrou e foi um desafio louco, mas é muito bom, assim, porque para mim foi um divisor de águas. Eu tinha construído até aquele ano carreiras de artistas só com o meu conhecimento de mercado. A minha intuição, a minha experiência de vida, né, desde os 7 anos andando com artista, no meio artístico, né, naturalmente, e a minha experiência profissional como relações públicas, entendendo o que é o público, entendendo o que é uma comunicação, entendendo o que é o consumo do artista no mercado. E aí eu construí carreiras, eu falo que eu construí monstros, né? Porque eu construí carreiras de muito sucesso, mas sem alma. Né? E eu entendo hoje com todo Por isso que você fala, construir monstros. Construir monstros, porque são pessoas que só visam aquele lado de ter e não ser um bom ser humano. Então, eu sou capaz de fazer qualquer negócio para ter o que eu quero ter. E isso pega num valor que, para mim, é completamente inegociável. Eu não abro mão dos meus valores para ter o meu sucesso, para ter a minha independência financeira, para ter a minha estrutura familiar. Se tocar nesses valores meus, não estão comigo. Profissionalmente, não interessa. Já recebi propostas absurdas, de muita grana, de muita coisa, e falei, podemos ser amigas, podemos ser amigos, porque não vamos seguir, porque você tem valores muito diferentes dos meus, e eu não consigo construir isso. Isso é muito legal, gente. Cara, é muito difícil, né? Porque eu levei muita porrada por ser essa pessoa. Mas isso é muito bom, né? Porque você é uma pessoa de verdade, né? E você é o que é. Mas as pessoas não estão preparadas para a verdade. E quando você é de verdade e mulher num ambiente que predomina o homem no poder, que é o entretenimento e o meio artístico, né? Quem ditava as regras dos artistas e do entretenimento eram os homens. E eu, uma mulher menina, com muito poder. Só que com um profissionalismo acima de tudo. Então, o meu ego ele nunca existiu sobre o meu trabalho. E isso era muito desafiador, porque as pessoas tentavam me comprar, me ludibriar pelo ego, pela vaidade e tal, sabe? O ego nunca passou pelos seus princípios. Nunca. Ele nunca foi maior. Ele existe, por isso eu me tornei uma referência nacional, porque eu realmente queria ser muito reconhecida, mas por um legado, por um feito. E hoje eu tenho um feito, eu tenho todo esse mercado da Axé Music posicionado por mim. Tá lá, cheguei no meu topo. O que eu vou fazer? Em 2020, eu fiz como Relações Públicas contratada de Salvador para reposicionar o carnaval da cidade de Salvador. Não foi mais um camarote, não foi mais uma marca, foi a cidade me trazendo para fazer o reposicionamento de algo que eu construí desde 98. Sim, sabe? Que eu não tinha tanta autonomia. Dessa vez a gente teve mais autonomia. E, paralelamente a isso, eu fui contratada para fazer a curadoria de um filme chamado Carnaval, que está no ar na Netflix e foi para mais de 190 países, onde eu era a única que tinha experiência sobre o carnaval, da equipe inteira. Por isso que você também está nesse filme, né, minha amiga? Aí me deram um papel onde eu represento eu mesma, né? Onde está lá, da tia. Eu cheguei no camarim, tava personagem Nina, personagem Mia, personagem Giz. Eu falei, gente, sou eu mesma. Foi muito legal. Foi Giz, muito legal. E como foi representar você mesma? Eu nunca imaginei isso na minha vida. Porque é meio louco, não é? Nunca imaginei isso na minha vida. Durante a produção do filme, a gente ficou 2 anos em curadoria, né, em produção, pré-produção e para filmagem.
eu vi o enredo, o roteiro todo do filme era o trabalho que eu fazia há muitos anos no Carnaval de Salvador, que era convidar artistas no filme, são influenciadores e tem níveis de influência, né? E levar para o trio, levar para o camarote, fazer o relacionamento com os artistas locais e tudo mais. Então eu fazia aquele trabalho pé na porta. Falei, cara, eu já sei o que tem que ser feito, eu já sei qual é a banda que você tem que trazer, eu já sei como é que tem que funcionar o acesso no camarote. Então, foi muito Deus, né? Porque encaixou as peças todas perfeitas. E aí o dono da produtora, que é o André, maravilhoso, a equipe inteira muito maravilhosa, assim. Porque, imagina, eu fiz produção de cinema, né? Eu fiz 3 longas como produtora com a Diller. Que legal. Fiz. A minha experiência em comunicação, ela é completa. Porque você é jornalista, né? É completa. Eu me formei em jornalismo, me especializei em marketing. Nesse meu processo, eu comecei a trabalhar com eventos, virei relações públicas. Né? Não tem formação de relações públicas, e isso é uma bandeira minha, porque os bons RPs do entretenimento não têm nenhuma formação de nada, e o RP da universidade ele é distanciado desse mercado, não tem experiência, não tem informação, e ainda existe uma disputa, né? Que eu acho que isso não deve existir, isso é uma bandeira que mais para frente eu vou desenvolver um projeto para unir todos eles, né? E nesse processo todo eu fui trabalhar como produtora de cinema, obrigada. Eu fui trabalhar como produtora de cinema, fiz 3 longas, foi o Edson Spinello, que era o diretor-geral da Globo, da Malhação. Ele queria fazer um longa e ele falou, Giz, confia em você, eu quero que você aprenda para você poder me ajudar a estruturar. Aí eu fui para o Diller, fiz A Máquina com o João Falcão, fiz 2 filmes do Didi, do Renato Aragão, que eram um sucesso de bilheteria master. Quero Ser Criança, 1 e talvez o 2, não lembro. Saí disso, voltei a fazer os grandes eventos, e aí eu fiquei insanamente fazendo muitos eventos ao mesmo tempo, tipo, eu fazia o Carnaval de Salvador junto com o Carnaval de Recife. Pegava o avião, ia para lá, voltava. No mesmo dia. É. No mesmo dia. Fazia 3 camarotes, 3 trios elétricos, uma feijoada, fazia um camarote em Recife. Então, eu era uma pessoa e eu tinha um assistente e milhões de artistas comigo, assim. Nossa. E a ética de não misturar os artistas de cada produto. Então, era muito desafiadora, aquela... Não dormia mesmo, uns 15 dias sem dormir, escolhendo entre tomar banho e comer, isso é real. Não existia glamour, esse glamour que o povo fala de... Eu saí, todas as fotos que eu tenho em revista, eu tô tipo suando, tô um caco, assim, sem maquiagem nenhuma. Tipo, eu não sou a RP do negócio, eu era um monstro, sacou? Mas eu fazia a coisa acontecer, coisa que ninguém conseguia fazer. As outras RPs que foram contratadas para fazer a mesma coisa que eu, ou pessoas que vieram para ser meus assistentes choravam, não conseguiam, porque era muito cansativo. Depois eu fui... Enfim, eu era casada também, 12 anos. Quando eu separei do meu ex-marido, eu resolvi... Aí o Spinello foi para a Record e ele falou assim, amiga, eu preciso de uma produtora executiva que eu confio em você. Eu sei que você é muito bem sucedida como relações públicas, a grana que você ganha nunca vai ser a grana da TV, mas eu precisava de alguém como você. Você tem alguém? Eu falei, eu vou. Aí ele falou, você precisa jura? De mim? Eu vou. Eu falei, eu vou. E eu sou muito movida ao propósito, né? E o propósito dele era instalar toda a parte de telenovela na Record do mesmo padrão da Globo, ou talvez melhor. E desafios quase impossíveis são as minhas assinaturas. Eu falei, Spin, eu vou com você. E eu fui. A sua assinatura é Missão Impossível. Exatamente, eu sou brother do Tom Cruise ali. E aí eu falei, cara, eu vou. Aí ele falou, você tem certeza? Não sei o quê, mas eu não sei se eu vou conseguir te contratar com um salário bom, não, se você não tem experiência de TV. Eu falei, Spin, eu tô contigo. O que você achar? E ele era casado com Renata Domingues, que era uma das melhores amigas minhas, atriz bem-sucedida também, uma das melhores atrizes que o Brasil tem. Eu falei, vamos. Fui. Fechei os meus contratos todos de RP, falei, agora eu sou produtora de TV. E aí eu virei coordenadora de produção, depois meio que executiva, né, de produção executiva. Fiz a primeira novela de viagem da Record, que foi A Bicho do Mato. Passei 3 meses no Pantanal com uma equipe de 198 pessoas sobre a minha gestão, sem nenhuma estrutura, com muitos riscos, muitos animais. Ali eu entendi que eu podia fazer coisas que eu não sabia da minha capacidade, com propósitos muito mais interessantes do que os que eu fazia, mas eu não tinha clareza.
Passou, pum, beleza. Fiquei 3 anos na Record. E aí voltei para fazer o Carnaval de Salvador com uma proposta gigantesca. E voltei a fazer, daí fiz o Carnaval do Rio também. O Camarote Arpoador é uma assinatura minha do zero. A gente construiu juntos toda a identidade, todo o conceito daquele camarote. Fiquei 2 anos ali. E aí veio as Olimpíadas. As Olimpíadas. E as Foi pra lá. Cara, e aí eu sempre. Então, meu sonho era ser jogadora de vôlei, né? Quando eu era nova. Acredito, Eu joguei vôlei dos 9 anos até os 23 ou 24 anos. Na praia? Em clube. Joguei pelo Flamengo e joguei joguei em Brasília pela BB, e aí quando eu fui pro Rio de Janeiro, joguei pelo Flamengo. Joguei mesmo. Participei de todos os campeonatos da vida que você possa imaginar, eu estava lá. E aí eu achava que eu ia trabalhar ou como jogadora mesmo, ou como auxiliar técnico, ou como técnica. Esse era o meu sonho de criança. E aí me afastei muito disso, né? E aí quando veio as Olimpíadas, eu estava com uma proposta para fazer uma casa de um país, onde eu ia fazer toda a curadoria, todo o RP, eu ia ganhar uma fortuna em euro. E aí quando eu entendi, né, eu falei, cara, ok, mas aí o que isso vai mudar a minha vida? Eu já sou, tipo, quase a número 1 do Brasil, ou sou, né? A número 1 do Brasil como RP, isso vai mudar o quê? Só dinheiro. E eu não me movo por dinheiro. Aí eu liguei para uma amiga, que era do COB, eu falei, amiga, ou eu trabalho lá para um outro país, ou eu trabalho para o Brasil, e eu quero trabalhar para o Brasil, eu quero viver essa experiência intensa. Aí ela friend, esse valor é mínimo, você não vai conseguir, são muitas horas de trabalho. Eu falei, vamos embora. E foi a melhor experiência da minha vida. Fiquei 4 meses e meio, 5 meses, trabalhando todos os dias nas Olimpíadas. Eu era gerente de relações internacionais do Velódromo, no Parque Olímpico. Então, toda a logística da família olímpica, que são os dignitários, presidentes, reis, princesas, a gente que estruturava para recebê-los junto com o resto da equipe, né, de segurança e tudo mais, diplomatas. O protocolo era determinado por mim, junto com a minha equipe, né? Eram uns 300 e poucos gerentes. Que legal, gente. Foi a melhor experiência da minha vida. E eu entendi, eu falei, as pessoas choravam, né? Porque era muito pouco tempo de preparação, com muitos códigos e todos os processos, né, olímpicos, e tem toda a história, a filosofia da Olimpíada que você precisa receber para poder transmitir para os voluntários, porque eu tinha 44 voluntários nessa Veno, em outra Veno a gente tinha 30. Eram muitas pessoas que estavam ali se voluntariando, então a gente não podia exigir que as pessoas trabalhassem como a gente trabalhava, então a gente tinha que passar a missão, o propósito da Olimpíada para as pessoas virem com a gente. E era muita responsabilidade, né? Porque se acontece um problema político, um problema diplômico, tipo botar um país em guerra do lado do outro... Sim, nossa. Acabou a Olimpíada, né? Ou acabou, qualquer coisa acabou. que acontecesse Você pode iniciar com uma a guerra. família lá, né? Com alguém de um país lá, a culpa Você seria do Brasil. Você uma guerra ali, diplomática, sem querer. Forte, muito entende? grande. E aí eu falei, cara, eu tô aqui como gerente do Velódromo, mas eu quero viver toda a experiência. Então eu fui servir para os outros gerentes em todas as Vênus, né? Eu fui fazer parte de todas as cerimônias de recepção de todos os países na Vila Olímpica, fui no Maracanã fazer a cerimônia de abertura, a cerimônia de encerramento, fiz o Paralimpíada também. Então, e eu não dormia às vezes no próprio velódromo ali, no próprio Parque Olímpico. A gente não dava, saía 2 horas da manhã, tinha que estar 6 horas da manhã, então às vezes a gente dormia ali. Mas foi o melhor trabalho de todos os trabalhos que eu fiz. E isso me impactou. E isso me repeliu. Eu falei, cara, eu não quero mais ter relações públicas, eu não gosto disso, eu não gosto de artista, não quero mais falar com ninguém. Não quero ver os artistas atravessavam a rua, não quero, mas isso não entendia nada. Eu tinha perdido minha mãe também, então aí dá uma reviravolta. E aí eu fui fazer vários cursos de desenvolvimento pessoal. Todos os treinamentos possíveis que tem, eu fiz. Durante 7 anos eu venho me especializando. E aí depois eu falei, cara, eu sou a melhor relações públicas mesmo do país. Eu amo mesmo os meus amigos artistas e eu vou fazer uma vida muito melhor para eles. E aí eu comecei a entender o porquê que eu fui preparada para, né, quem eu sou. Porque eu não tinha um motivo. Eu não tinha. Eu rodava o Brasil inteiro de ponta a ponta. Eu tinha todos os artistas comigo. Eu tô de boca aberta aqui, eu não tô nem falando nada. É bizarro, porque é chocante, né? E uma coisa que eu reparei aqui em São Paulo, que as pessoas falam, cara, você tem muito poder e você é muito comum. Você é muito simples, gente.
Eu sou eu. Você chegou pra mim, oi, eu sou a Giz. Você É lembra isso, disso? fofamente. É. Fofamente é isso. Porque, cara, eu entendo assim, no mundo é o seguinte, ninguém é melhor do que ninguém. Eu tenho que ser melhor do que eu. Eu penso isso também. Não tem ninguém melhor do que eu, a não ser eu mesmo. Sacou? E isso não é comparável com outra pessoa, porque não tem como você... Eu nunca considerei um RP de outros eventos, porque às vezes os contratantes mesmo falavam, se você não baixar o seu valor, eu vou ser obrigada a contratar a tua concorrente ou teu concorrente. Eu falava, contrata, não é meu concorrente, você vai me pagar 3 vezes o valor que você está me propondo, porque o que eu entrego não vai ser desenvolvido e vai ainda estragar o que eu vim construindo. Eu vou ter que refazer tudo. Você vai ter que pagar. Aí ia lá, acabava com o contrato, voltava, pagava 3 vezes o valor. Porque você tem uma vivência que é só tua, sabe? A tua educação, os teus valores, como você enxerga a vida é que determina o tipo de profissional que você é. Sim. E isso é único. Não tem como. Mesmo que você seja uma jornalista e eu também. A gente vai estar na mesma bancada, apresentando o mesmo jornal, a mesma matéria, e a minha maneira de apresentar aquela matéria vai ser pelo ponto de vista que eu tenho da minha vivência, e o teu vai ser o teu. A gente nunca vai ser concorrente. Sabe? Depois que eu entendi isso na minha vida, e eu entendi isso muito guria, porque eu sempre falei com as pessoas de guarda baixa. Porque eu tô aqui para te ajudar. Você quer fazer o quê? Você tem medo de quê? Ah, você tem medo de dançar? Então vem aqui que eu vou te ensinar uns passinhos. Você tem medo de não sei o quê? Então vem aqui que eu vou te... Você excluiu aquele rapaz ali por quê? Ah, porque ele é gordo. Ah, porque ele é pretinho. Ah, porque você não... Vem aqui, você vai andar comigo, com as minhas amigas, e a galerinha que mandava tinha que andar. Se quisesse andar comigo, tinha que andar com os excluídos. Então, assim, naturalmente, eu fui esse ser humano, desde os 6 anos de idade que eu tenho essa memória de eu ser essa pessoa. Durante um período na minha adolescência, ali 10, 12 anos, as mães das amigas falavam, não, ela é má influência. Porque eu ajudava as pessoas a terem coragem de fazer o que elas não tinham coragem. Sim. E eu não entendia, porque eu falava, gente, eu não uso droga, eu não bebo álcool, eu não bebo mesmo, eu não tenho prazer em beber álcool. E eu sou uma pessoa caretaça, eu não fico com ninguém, eu era mongoloide. Por que eu sou uma má influência? Porque eu gerava autoridade e autonomia pela verdade de cada um. Hoje eu entendo quem eu sou com muita força, assim, muita clareza. Me emociona até. Você é muito emotiva, né, amiga? Eu sou isso. Você é emoção. Eu sou Coração. Eu sou um poço de emoção. E isso traz uma verdade e uma credibilidade que eu acho que é muito boa, né? Eu procuro controlar, mas não consigo, e eu já aceitei, e tá maravilhoso, assim, porque ninguém consegue... Só a atriz que consegue mentir, assim, mas eu não sou atriz, então tá tudo certo. O que eu entendi, assim? Eu sou referência no meio artístico, né? Eu sou uma autoridade. No entretenimento também. O mundo mudou com a internet, né? A gente vê aí o empreendedorismo digital violentamente ganhando mercado. Muito os forte, grandes né? artistas são os influenciadores, não mais os de TV como antigamente. Eu tenho muito conhecimento sobre todos esses mercados, né, de vivência e já de autoridade, e no outro de muito estudo e de muitas conexões, que eu conheço muita gente. E aí eu entendi o que era o que eu tinha. Eu falei, eu entendi por que eu viajo o Brasil todo, por que os artistas estão comigo, eu entendi por que eu fui estudar tudo isso e por que eu nunca me corrompi. Entendi. Eu falei, cara, o digital, ele está flutuando numa rasura muito grande, né? E eu venho de uma estrada muito profunda, né? A gente construiu do zero as coisas todas, profissionalmente falando. E todos os artistas que andaram comigo desde o zero. São grandes nomes hoje, mas quando assinaram com a Globo andaram comigo. Tipo Sharon Menezes, minha irmã, praticamente, Bruno Galeasso, Fernanda Paes, vários artistas. Então, hoje eu consigo entender que o cenário está mudando. Está incompreensível para o mercado, né? As marcas não sabem muito bem como agir, os influenciadores estão muito fortes, mas não sabem ser profissionais, os artistas são profissionais, mas não sabem trazer a verdade, né? E aí todos esses mercados aqui do digital, eles precisam da influência. Eles precisam do influenciador, precisam do entretenimento e precisam do artista, só que eles não sabem se conectar com eles, e eu sei me conectar com todos eles. Então, eu consigo trazer para o artista um sucesso com verdade, e isso foi comprovado
com o Arthur Aguiar ganhando o BBB. Sim. Ele ganhou o Big Brother pela verdade dele, pela vulnerabilidade dele. Né? Então, eu trouxe uma conscientização em massa. Olha só, artistas, eu posso me vulnerabilizar tendo uma estratégia e uma estrutura, eu consigo alcançar se estiver dentro da minha verdade e não fugir dela. Então, foi uma preparação consciente em cima disso. E para o entretenimento, a maioria do entretenimento, ele cresceu no amadorismo. As pessoas aprenderam fazendo. Não tem escolas de profissionalizantes. Tarará. Então, a minha intenção é trazer o profissionalismo para o entretenimento, que foi o meu comportamento sempre com esse mercado, e a inovação. E a inovação vem da parte do digital. Então, eu já estou com o metaverso, eu já estou com os NFTs, eu já estou com um movimento de tecnologia avançada para trazer para esses dois mercados, mas com valores e consciência, o que é mais desafiador, né? Porque eu tenho a intenção de trazer muita profundidade e muita verdade. Eu quero que as pessoas entendam que o sucesso que ele dura para sempre é um sucesso que é construído, que as pessoas falam, você tem que amar o que você faz. Se você amar o que você faz, você está vivendo o seu propósito. Qual é o teu propósito? Cara, enchem as pessoas de perguntas, mas não dão direcionamento, só prendem elas psicologicamente. Uhum. Então, eu me tornei uma estrategista e uma mentora que facilita a clareza disso, a clarificação disso, e constrói junto com a pessoa essa estrada. É essa pessoa que eu sou hoje, por isso que eu estou muito na minha verdade. Por isso que eu posso chorar, eu posso rir, eu posso estar aqui desmontada. Pode ser você mesma, nada, né? Nada vai me abalar, porque eu estou vivendo sob um propósito forte. Ô, Giz, você não acha hoje que o mundo digital, ele está muito assim, a pessoa lá do digital, ela é fantástica. A hora que você conhece a pessoa, você fala, gente, é só isso, né? É só isso. A pessoa não consegue conversar com você, a pessoa não olha no teu olho, a pessoa é superficial. Não teve uma preparação, né? Não teve uma preparação para isso. É o que está acontecendo, assim. Por isso que está tão agoniante para quem vive desse mercado olhar o mercado. Porque tem pessoas que estão muito bem sucedidas, com milhões e milhões de seguidores e não tem um propósito, não tem um porquê. Tá ali para fazer fama e dinheiro, né? Que é só o que isso, 80% ou 90% do ser humano busca, né? Eu quero ser famoso e quero ter dinheiro. Só que eu acho que a pandemia ela veio para igualar todo mundo, né? Obviamente teve muita gente que não entendeu isso e não viveu a transformação que a pandemia podia ter gerado. Sim. Mas ela zerou todo mundo. Ela tirou tudo de todo mundo e botou todo mundo ali no mesmo lugarzinho. Uhum. Né? As pessoas que estavam antenadas foram buscar ajuda, foram buscar conhecimento. Então, eu acho que a gente vai viver um processo ainda muito grande de confusões, de conflitos, sabe? De bandeiras sendo erguidas sem profundidade, sem conhecimento, sem causa real, só por moda, só por pertencimento, só por dor, né? Porque quando você ergue uma bandeira por uma dor, você não gera transformação. Você gera mais raiva, você gera mais Sim. dor, né? E quando você busca conhecimento sobre essa tua dor e você trata ela, aí você consegue amar essa dor e fazer a transformação, sabe? Então, eu acho que está muito confuso, mas eu tô aí faca na caveira para juntar o meu bonde e a gente conseguir gerar essa transformação por amor, a transformação pelo bem, a transformação com profundidade, sabe? Não é fácil, não é todo mundo que vai ter coragem de fazer. Porque muitas pessoas chegam para mim e falam, Val, você fala de propósito, mas como que você achou seu propósito? Então a pessoa tá perdida realmente. Perdidos. Porque a maioria da comunicação que tem exposta, acessível para todos, é uma comunicação de gatilho, né? de gancho. Você clica ali porque você está perdido e você quer buscar ajuda, e você vai num copy super bem feito e você cai ali, só que você não entende o seu propósito. E você não vai buscar, né? Assim, você clica ali, vê aquele copy, e você não vai procurar um livro, não vai procurar... E acha que já tá bom. Acha que aquilo lá já foi suficiente. Acha que já tá bom. E se acaba indo, às vezes vai para alguém, assim, que é muito louco. Quando a gente fala de ter um mentor, de buscar ajuda, você tem que buscar ajuda com profissionais. Ajuda, tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Tem que pedir, tem que perguntar.
A melhor, Giz, qual é a melhor dica que você pode dar? Pergunte sobre tudo que você tem medo. Para todo mundo. Não se torne vulnerável para todo mundo. Mas pergunte. Porque em alguma resposta, nem que seja interna, eu acredito muito que todas as respostas estão internas. Quando você está muito buscando conhecimento, você se aprofunda em livros, se aprofunda em vídeos. Já tem pessoas que são profissionais, que são referências, que você escuta. Então, você toma uma clareza quando você assume o Deus que tem dentro de você. Sim, isso é prioridade. Quando você toma consciência do poder divino que é a sua existência na Terra, aí você tem todas as respostas da tua vida por dentro. Só que é muito desafiador você acreditar em si sozinho. Então, o ser humano tende a buscar apoio no outro. E aí acaba buscando em profissionais que só prometem sonhos, né? Que não geram, de fato, uma transformação. Então, eu estou fazendo um movimento muito forte de juntar pessoas que geram transformações, porque eu gerei muita transformação nesses 25 anos. Né? Todos os artistas que andaram comigo, de certo modo, com consciência ou não, eles foram transformados. Todos. Todos sentiram um fortalecimento da sua verdade. Todos aprenderam alguma coisa que fez sentido para a vida, porque eu criei uma hashtag Mundo Giz antes das redes sociais. Eu criei em 2002. E por que eu criei? Porque eu entendi que eu tinha que... É louco, né? Talvez seja um ET, porque eu criei antes do movimento. Você já pensou não que tinha, você pode porque ser um ET? Eu já pensei, porque eu acho que minha irmã é. Eu acho que pode ser. Eu não sou tão evoluída a esse ponto, mas eu tenho uma irmã evoluída que me dá esses nortes, assim, isso é ótimo. E eu busco evolução constante, então tá tudo certo. Essa hashtag, o que eu entendi? Eu entendi que eu tinha um mundo paralelo ao mundo que eu vivia. Porque eu fui casada há muitos anos, então eu não me envolvia com outras pessoas. Né? As pessoas achavam que eu era lésbica, ou era casada com alguém, ou era peguete de pessoas que eram casados, né? Sempre tinha um rótulo, sempre tinha. Eu sempre fui muito leal ao meu relacionamento, aos meus valores, então eu não bebia, não gostava de beber mesmo, então não tinha nem brincadeira de beber, não me drogava. Então essa pessoa é um ET pro meio dela, né? É uma pessoa louca, uma pessoa fora da bolha ali, porque o entretenimento é álcool, é sexo, drogas e rock and roll. O meio artístico é a mesma coisa, e eu tava ali. No né? meio, e aí não sendo parte desse meio. Sobra! E aí eu trazia aquele contexto todo para o meu mundo, banhava eles nos meus valores, nas direções que eu tinha. Olha, a missão que a gente tem é essa e essa e essa. O que você quer? Qual é o teu sonho? O que você está fazendo por ele? Aí a pessoa falava, eu quero fazer isso, isso, isso. Tá. E aí eu montava... Você, através de perguntas, você fazia... Ele respondeu o que Exatamente. você precisava saber. Exatamente. E aí eu desenhava o que eles queriam, entregava o que eles queriam. Então, assim, eu gerei muita transformação, eu gerei muito posicionamento muito forte. Camarada de Salvador é uma marca muito conceituada no entretenimento do Brasil e fora, e eu fui eu que gerei esse primeiro movimento. Eu fiquei do lançamento até o 6º ano, muito. Depois voltei em 2011 para fazer o Asa de Águia, o Saulo Fernandes cantor, o Jorge Mateus. A gente fez um trabalho de posicionamento, de desvinculação de quem era Jorge e quem era Mateus para a mídia. Milhões de marcas grandes, assim. Ô Giz, agora vamos falar de palestra. Toda essa busca sua de conhecimento, né? Toda essa busca, todo esse preparo que você vem fazendo há 6 anos, né? 7 anos. 7 anos. Uhum. Trouxe uma Giz, assim, pro palco, motivadora, doida, né? única, que fala muito bem, que se apresenta muito bem e que faz todo mundo se emocionar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente está aprendendo, a gente também está se emocionando. Como foi isso? É muito louco, né? Eu entendi que eu tinha que ter autoridade pública, né? Uma coisa que eu nunca quis era estar à frente às câmeras. Eu sempre fugi disso. Tive muitas propostas ao longo desses anos todos e eu nunca quis. Quando eu entendi a minha missão de vida e os porquês do meu mercado, eu entendi que para eu poder, nesse segmento do digital, para eu poder ser ouvida, eu tinha que ter autoridade pública. Eu falei, cara, que loucura, o que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que mudar a minha vida, vou ter que mudar meu estilo de vida, que eu sempre fui muito... Eu morei no Rio até o ano passado, né? Até o final do ano, tem um ano exatamente, foi em outubro que eu mudei para cá.
No Rio, eu tinha a minha vida, comigo mesmo, no meu mundinho, e eu tinha a persona bem-sucedida do Brasil. Então, quando eu ia para os lugares públicos, eu ia montada eu ia estrategicamente nesse movimento. Não deixava a minha essência nunca, mas eu ia no poder, e se tivesse que ser mais pedante, em alguns momentos eu era. Vestia lá a armadurinha e... a Diabo Veste Prada. Eu virava a mulherzinha do Diabo Veste Prada muito tranquilamente. Mas era estratégia, né? E aquilo me incomodava muito, porque fugia muito da minha verdade, né? Me incomodava demais. E aí, quando eu tomei a decisão de mudar para São Paulo, eu falei, cara, São Paulo é a cidade que eu menos tenho intimidade de todas do Brasil. É a única que eu nunca quis, de fato, estabelecer um vínculo. Eu tenho amigos que... Eu tenho muito amor que moram aqui e eu nunca fiquei vindo visitar. Quando eu vinha a trabalho, eu trabalhava e ia embora. Eu nem via os amigos, sabe? E eu falei, cara... Eu troquei uma ideia com Deus na minha varanda muito forte. Falei, Deus, me avisa aí o que o Senhor quer de mim para eu poder me manter na minha linha crítica, para me manter forte. E aí, no dia seguinte, todos os caminhos aqui para São Paulo abriram, de lugar que eu estava buscando, assim, o cara da mudança, tudo. A fé move montanhas, amiga. E eu vim nessa força. E aí eu falei, vou para São Paulo. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu vim nessa coisa, eu vou me preparar para me tornar uma pessoa pública, para ser palestrante, para poder alcançar o maior número de pessoas, para gerar o maior número de transformações profundas que eu posso, porque todo mundo está buscando sucesso nesse momento, na internet principalmente. Só que ninguém está fazendo o que precisa ser feito para viver o sucesso. E eu sei ensinar as pessoas a fazerem o que precisa ser feito. Isso foi o que eu fiz a vida inteira. E eu vi muitas pessoas subirem e descerem. Eu vi muito isso nesses 25 anos. Eu senti na pele e eu vi pessoas muito próximas passarem por todos esses processos e eu orientei muita gente. Eu falei, cara, essas pessoas... Eu cheguei a falar para um grande player desse, em 2019, eu fui numa palestra, eu falei, esse povo tem que saber que eu existo. Então eu fui lá estrategicamente e o cara estava lançando o livro e super no ego dele, que para mim é normal, e alguém me apresentou e ele não deu atenção. E aí... Deus é muito bom, né? Que botou um ator que virou um treinador de pessoas super conceituado também, e ele era meu convidado como era ator. Então ele sabe quem eu sou, né? Ele sabe o meu tamanho. E aí ele foi de novo, e o cara falou assim, você não conheceu a Giz, cara, você não tem noção. Daí ele foi no ouvido dela e falou vários. Daí o cara na mesma hora parou, veio, para, não sei o quê. Fofo, né? Do nada. E aí eu falei, olha... Tu tá vivendo um momento maravilhoso, parabéns. Só que você sabe rock and roll no mundo? Ele sei, de rock é tipo essa fatia do Brasil, né? Eu falei, você sabe sertanejo? Ele sei, sertanejo é outra fatia inteira, né? Eu falei, você é o rock and roll. Aí ele ficou olhando pra mim assim, não entendi. Eu falei, tô falando que você podia ser já nacionalmente muito grande. Você já podia ser uma celebridade se você quisesse, se você de fato quisesse gerar uma transformação profunda. Mas como é que faz isso? Mas coisa que eu falei, qual o teu método? Eu falei, não é o meu método, é a minha vida inteira, cara. Quero comprar um curso. E eu não estava ali para vender, eu só estava ali para mostrar que ele estava errado, que ele, entendeu? Que se ele quisesse de fato fazer um movimento que ele estava entregando para muito mais gente, ele já estava perdendo tempo, mas muito tempo. Continuam. Porque daí eu falei, cara, eu vou recuar porque eu não tinha uma estrutura, né? Claro, eu não tinha aceitado ainda eu virar uma pessoa pública. Eu queria ainda continuar como empresária ali, fazer a gestão da carreira do povo, que para mim era mais confortável, né? E aí, quando eu vim para São Paulo, eu falei, ok, vou levar uns 6 meses me preparando para virar palestrante. Bom, porra nenhuma. Dia 15 de outubro eu cheguei em São Paulo. Porra nenhuma. Nenhuma mesmo. 6 meses foram 6 dias. Foram tipo isso. Eu cheguei 15 de outubro aqui em São Paulo, fui para Salvador, voltei dia 22. Caí num evento chamado Arrasta Pra Cima. Arrasta Pra Cima, aí me convidaram para palestrar. E aí eu falei, tá, eu palestro. Aí eu resolvi fazer a estratégia de comunicação deles, convidei os artistas, criei um painel. Daí eu estava num painel entrevistando os artistas, no dia seguinte estava palestrando. Então, assim, foram 3 semanas, eu já estava... Eu abri, né, entre aspas, eu fui a pessoa que subiu antes do Paulo Vieira, que era um treinador referência meu. E eu estava no palco insanamente, daquele jeito que você viu em Orlando, abrindo minha palestra lá com o Paulo Vieira. Grace está aqui, a gente se conectou, ela falou, quem é essa maluca que falou que se acha foda no palco? Que eu falei, eu sou foda, eu tô aqui, entendeu? Louca.
E Mas passei na frente do Paulo Vieira. é gente muito doida. Não, ele é maravilhoso. Não, e as pessoas se conectaram comigo. Ali foi o meu primeiro contato na minha verdade máxima e com a clareza da missão. Eu só contei o que eu estava fazendo pro Arrasta e o que eu estava fazendo, não sei nem o que eu fiz, sinceramente. Estava muito nervosa. E aí depois em Orlando, que a gente palestrou juntas lá. Eu quero... que foi incrível. Eu quero falar de Orlando. De Orlando, eu estava muito ansiosa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E daí a minha amiga falou assim, Val, essa é minha amiga Giz. Eu, oi, tudo bem? Prazer. Mas eu tava ali naquele ansiolítico, né? Tu tava vivendo um sonho ali. Um momento que tu tava buscando. Muito lindo. A hora que você subiu no palco... O que eu vou te falar? A hora que você subiu no palco, Giz, foi assim, uma energia enorme, assim, quem tava ali na tua volta e você começou a falar, olha, gente, eu vim aqui com uma palestra, para dar uma palestra, mas não é isso que eu vou fazer, eu vou falar o que eu tô sentindo. E daí todo mundo, o que essa menina vai falar, né? E daí entrou aquela energia, você começou a falar, e todo mundo assim... Foi doido. Foi fantástico. Eu falei, gente, ela que tá me repreendendo, que eu preciso conversar com essa pessoa, eu preciso abraçar essa pessoa e sentir essa pessoa, né? Sentir essa energia toda, né? Porque você entrou ali com uma energia, com uma... Aí eu tava muito feliz. Eu tava num momento assim, porque eu já tinha ido para Orlando muitas vezes como turista. E ali eu estava indo no meu propósito, que era palestrar num evento com vários palestrantes. Eu estava indo ali na minha verdade máxima, na minha missão de alma. Eu falei, putz, não tem nada melhor do que isso. Então eu estava uma criança grande, sabe? Eu tava também, só que eu era uma outra criança. E foi maravilhoso. Filhada. Mas a tua palestra foi incrível. Eu acho que tu foi depois de mim, né? Eu acho que tu foi depois de mim. Eu lembro que eu voltei para assistir a tua palestra. Foi incrível a tua palestra. Nossa, a tua história é muito bem, né? A tua história é muito maravilhosa. Assim, a tua força também é muito especial. É revolucionária. Mas você, a hora que você subiu ali, aquele palco tremeu. Aquele palco tremeu, gente. Vocês precisavam ver aquilo. Eu entendi ali que ali eu tive certeza que você estava no caminho certo. De que eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer mesmo. Eu não tenho que ter medo de nada em relação... Autenticidade. E assim, eu entendi que a verdade estava totalmente. A verdade virou uma necessidade. Porque muitos nomes muito fortes palestraram ali naquele mesmo palco. E eu vi que as pessoas estavam, quando eu subi, mornas. Estavam assim, entediadinhas. E quando eu comecei a tocar o terror ali, eu falei, cara, as pessoas, tem gente que chorou junto comigo, tem gente que riu comigo, foi muito louco. Foi aplaudida de pé, gente. Aí eu falei, gente, eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer na minha vida. E é esse movimento que eu venho fazendo. Eu venho participando de tudo que eu posso participar que gera visibilidade e voz para que eu consiga atrair mais pessoas que queiram viver um sucesso verdadeiro. Eu não quero pessoas... Eu comecei a treinar, a preparar uma pessoa para a Fazenda agora, e eu fiquei 2 semanas e desisti de continuar a preparação, porque o sucesso que aquela pessoa queria era um sucesso a qualquer custo, sem nenhuma estratégia, sem nenhuma visão de carreira. E eu quero construir sucessos que são palpáveis. Eu quero aquela pessoa bem-sucedida na vida pessoal e na vida profissional. Que a gente está falando antes do Fox. Porque é real. É real. É decisão, né? É decisão e é possível você ter sucesso em todas as áreas da sua vida. É possível. E as pessoas geralmente acham que tem que deixar tudo. Tem que abrir mão para ter. Eu não posso ter minha família, não posso dar atenção, não posso casar, porque eu quero ser uma grande executiva. Porra nenhuma, de novo, eu falo. Quanto mais forte você tiver na tua família, mais poder e mais sucesso na tua carreira profissional você vai ter. Era o que a gente estava falando. Né? E quanto mais você entender que não é uma competição, não existe competição, não tem como existir competição. Né? Se você está casado, teu marido, a tua mulher são parceiros, são cúmplices daquela construção. E é assim, né? É a metade da laranja ali, né? Então, nós somos partes. Isso que eu falo, nós somos partes. Eu sou muito a favor, né, da construção familiar, da estruturação de um lar. A minha família é a minha base da vida, assim.
Mas eu também sou muito a favor de gerar força para aquela mulher que não tem coragem de abrir mão do casamento, que não tem futuro. Que está casada porque tem filhos, ou que está casada porque Você é a a família favor existe. da verdade. Da verdade. É isso, amiga. A gente está aqui para viver uma vida só. Não tem muito tempo, entendeu? Então vamos fazer essa vida valer. E viver intensamente e a viver verdade. um amor verdadeiro. Mas sabe o que eu acho, Giz? A gente não está aqui, né, para falar de fé, mas é impossível a gente fazer um podcast e não falar de fé, né? Sendo filha, né, de um pai maior, de um pai que pode tudo, né? De um pai que quer ver a gente bem, próspera, feliz, né? Em todos os sentidos. Não tem por que não ser. Por que não ser? Eu ouvi essa semana num podcast também algo que foi muito claro para mim, assim. A gente na Bíblia diz, eu não li a Bíblia como as pessoas leem, né? Mas eu sou católica cresci em colégio católico e tudo mais, mas eu não sou praticante. Aí fala, a gente é a imagem e semelhança de Deus. Aí acho que foi o Jacob Petri que falou, não é porque a gente é igual carne, não é fisicamente, é o Criador. O Criador criou, tem o poder de criar qualquer coisa. A gente tem o dom da criação. A gente pode criar a vida que a gente quiser. Então, a gente pode hoje parar, zerar a nossa vida e vamos começar a vida amanhã, outra vida. A gente tem esse mesmo poder. A gente tem esse mesmo dom. Por que não fazer? Por que não buscar conhecimento e ajuda dentro disso? Dentro dos valores divinos. Eu não estou falando de religião, estou falando de estruturação de fé. Fé. Nós estamos falando de fé reais. E valores. Se você entende isso, você constrói a tua vida. E é impossível você não ser abundante, é impossível você não ser próspero, é impossível, porque todo mundo nasceu para ser uma pessoa bem-sucedida e próspera na vida inteira. O que distancia o sucesso, a prosperidade em todas as áreas da vida são as crenças, são os traumas, são a vivência humana. É o medo de ser julgado, é o medo de não pertencer, de não ser aceito. A gente vai se anulando, a gente vai se afastando da gente. Eu falo com muitas pessoas que falam assim, nossa, como que você fala assim em público? Eu não consigo, eu tenho vergonha. Eu falo, você não tem vergonha. Você tem medo de ser julgado. Do que eu tô nem aí porque os outros pensam de mim. O que os outros pensam do jeito que eu falo português ruim, é problema dele. Olha lá, o problema. Olha lá. Minha amiga que tá aqui, ela fala porque eu falo problema. Eu falo às vezes. Mas assim, gente, é um problema que você tem na tua cabeça, não na minha. Exatamente, eu tô de bem. exatamente. Eu tô de bem, eu tô feliz, tô me achando. E é isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre não estar nem um pouco preocupado. É sobre ser quem você é e se amar do jeito que você é. E assim, quem quiser vir pra minha turma, eu amo todo mundo. Entendeu? Eu beijo todas as mulheres. Tem amiga americana que eu não consigo me comunicar, mas elas falam que eu sou a melhor amiga de tanto que eu beijo, abraço. Né? Acho que acha até que eu sou lésbica, sei lá. Nada. Mas assim, é muito um amor genuíno. bom a gente beijar, a gente abraçar. E tem uma pessoa lá que ela porque eu fiz psicologia também, né? E a minha filha falou, ela é psicóloga. Daí a pessoa começou a contar, eu não estava entendendo nada. O que eu fiz, Giz? Eu abracei, comecei a beijar, passava a mão no cabelo dela, enxugava lá. Eu sou a melhor amiga. The best friends. Eu. Maravilhosa. É isso que as pessoas é isso que precisam. falta. É isso que falta. Entendeu? É a verdade, né? Gente, e assim, tava ali como psicóloga, porque eu não entendi nada, não consegui nem julgar, né? Não dá pra julgar. Olha que maravilha! Que maravilha! Se ela fez certo ou errado. Ótimo. Tu tava ali pra dar um apoio pra qualquer coisa. É isso que as pessoas precisam, é isso que o mundo precisa. Tô com papelzinho, né? Tá. Eu vi. Eu tô suando, gente. É fogo na... É muita energia, é muita verdade. Uau, levanta, bota a música aí, É muita energia, é muita verdade. Não, tá bom, tô ótima, obrigada. Temos uma equipe maravilhosa aqui por trás dessas câmeras, nos acompanhando. Nossa, olha, a gente é incrível. Se você tá assistindo, você não tá entendendo, não perca, compartilha, porque só tem gente incrível aqui. Só tem. Esse pessoal é do bem, né? Esse pessoal é do bem. Mas
Ai, Giz, e quais são as metas agora, né? Para as novas palestras que estão vindo aí ainda esse ano e ano que vem? Esse ano eu ia para Portugal, acabou que eu não vou por causa de saúde, que eu resolvi fazer uma cirurgiazinha de coluna, essas coisas, deixei. Vou me preparar um pouco mais. Mas janeiro eu tô no Plano Perfeito em Miami, né? E a gente vai estar junta lá. Tô atendendo muitos mentorados incríveis, né? Vários. Tô criando minha mentoria em grupo, porque tem uma demanda muito grande, reprimida, que eu não tô conseguindo atender, porque eu sou uma pessoa só, né? E eu sou aquela pessoa que pega na mão e vai com a pessoa. Então, demanda muito tempo. A única coisa que a gente não consegue comprar é tempo, né? Para atender todos. Então, não dá. Então, eu estou escolhendo muito ainda. Tem os artistas que estão comigo, tem alguns empresários, algumas empresárias. Estou com um projeto só para mulheres, que a gente vai conversar mais para frente, que eu acho que a gente vai dar uma liga boa. Eu decidi tem 1 mês ou 3 semanas que... Já deu muito. É isso. Que eu ia fazer um movimento para mulheres. Não, Grace? E aí eu acho que é isso, porque eu acho que a gente tem que estar muito unida e fortalecida, porque a gente tem o poder de transformar muita coisa. E importante uma coisa que você falou lá atrás, né? Unida, fortalecida e assim, uma apoiando a outra. Ninguém é concorrente. Não tem. Isso foi assim uma lição de hoje, do podcast de hoje. Foi uma lição, não tem. E eu vejo muito isso aqui. Os palestrantes daqui são amigos e todos querem te ajudar, querem te apoiar, querem estar do teu lado. Não, você precisa conhecer esse, me apresentar um. É uma rede de conexão forte, né? É um network, é uma rede de conexão verdadeira, né? Eu tô muito conectada com todos eles daqui. Eu amo, né? É como se fosse a nossa quintal de casa, né? Uma família, assim. Mas eu tenho um compromisso que é muito maior. Como eu tenho o Brasil inteiro, né, comigo e a classe artística toda, eu tenho um compromisso de transformar o maior número de pessoas que eu puder no Brasil todo, assim, e fora também. Por isso que eu comecei a ir para Orlando e vou para Miami e vou manter. Eu entendi isso, assim. Eu tenho a gente lá fora tem pessoas que são muito incríveis, precisando ter a estrutura de pertencimento, porque elas estão longe do país. Estão sem acolhimento. Cultura, e são pessoas extremamente bem-sucedidas, pessoas que estão ali, que foram na foice abrir o caminho, sabe? Os imigrantes, né? Eu falo, meus avós vieram para cá há quantos anos? Exatamente. Eu também, agora eu sou imigrante. Entendeu? Né? E eu vi ali uma necessidade de estar levando conhecimento e trazendo uma noção maior de mercado para eles, para elas. Então, eu acho que assim, tem muito projeto muito incrível. Tem um que eu amo, que é o Vida de RP, que a gente vai viajar 5 estados com os artistas, que é o que eu já faço. Só que eu vou estar gerando experiência pela cultura do Brasil, porque eu quero muito que as pessoas tenham orgulho do país, pelo que a gente produz. Maravilhoso, né? A Marta Medeiros fala isso também. Eu gosto muito desse lado. Eu vou juntar tudo. Eu vou juntar gastronomia, cultura, moda e entretenimento brasileiros. E a gente vai viajar o Brasil todo com artistas, vai registrar, isso vai virar uma série. E a gente vai fazer com que as pessoas tenham desejo de estar vivenciando essas culturas, de estar vestindo marcas brasileiras e que sintam orgulho disso, porque o que a gente faz é muito especial. Nosso país é muito especial. Amiga, muito. Eu só compro roupa aqui. Então, eu venho com a mala vazia e volto com a mala cheia. É muito especial. Não que os outros não, sabe? Eu adoro os Estados Unidos. Assim, Nova York é a minha segunda cidade depois do Brasil todo, né? Mas eu não viajei à toa o Brasil inteiro. Eu não fiquei 3 meses no Pantanal. Eu não fui para o interior de São Luís. Eu não tenho uma família de Porto Alegre, nasci em Brasília, morei no Rio, estou em São Paulo. Não é à toa. Você é do Brasil. Não é à toa, sabe? Então, eu acho que eu tenho ali na minha alma, na minha essência, essa coisa de gerar um posicionamento através do entretenimento e das culturas do Brasil, para que as pessoas tenham orgulho de serem brasileiros. Porque lá fora, todo mundo que eu me conectei tem muito orgulho de ser brasileiro, sabe? Todo mundo. E a gente não ouve muito isso aqui. E isso me incomoda demais, porque eu amo ser brasileiro. Gente,
Eu amo ser É brasileira. incrível ser brasileiro. Olha o tamanho do nosso país. São Paulo é quase um país. Nós somos diferenciados. Nós somos É. diferenciados. É isso. É Suando isso. A horrores gente aqui, ama gente. esse país é maravilhoso e a gente quer sempre o melhor, né? Porque É. as pessoas que estão aqui são. Eu já fui para vários lugares e não tem. Igual brasileiro, não tem lugar nenhum. Não o que tem, falar. não tem. A gente é especial demais. Não somos melhores nem piores, a gente é especial A mesmo. gente é especial mesmo. A gente faz acontecer. As Olimpíadas, para mim, foi a prova máxima, assim. Porque não tinha como acontecer. Se não fossem os brasileiros, se fossem em outro país, aqueles jogos naquela proporção não teriam acontecido. Teriam vários. O velódromo que eu assinei estava para ser. As competições estavam para serem feitas no velódromo da Colômbia, porque o do Brasil não estava ficando pronto a tempo. Então foi a gente que fez acontecer as competições ali. Então, assim, isso é muito especial. Gente que faz. É. Giz, foi muito bom falar com você. O seu contato vai estar aqui no nosso podcast. E eu queria fazer outros com você, porque a gente tem papo para... Você tem A muito vida. que ensinar, você tem muito que passar pra gente, muita coisa para ensinar, muita coisa para colaborar e para fazer de cada um que assistiu hoje o seu podcast um ser humano melhor. É isso. Eu tenho muito orgulho da mulher que você é. Muita sorte de ter te conhecido em Orlando e estar aqui contigo conectada, que tu ganhei muita voz. Tu é uma das comunicadoras mais incríveis e legais que eu conheci nos últimos tempos. Então voa e conta comigo. Conta comigo, que esse Valcast aqui, ó, seja a porta de muitos outros, assim. E conta comigo aí, Brasil, mundo afora, pra gente dominar esse mundo pelo bem. Será. Prazer Obrigada, grande. minha amiga. Me amo. Tchau, pessoas.